Que assim seja. Como diz a Leila, né? Não está presente. Understand, né? Falei, ok. Sou Understand. bem brasileira. Um ok não é brasileiro, mas assim, né? É, Understand é muito comprido para falar. gente, nós estamos aqui no momento, talvez um dos mais importantes do livro, a obra de Emmanuel, quando ele coloca o momento da seleção, né? Da seleção dos espíritos que viriam para a América e quem ficaria também na Europa. A gente tem aí um momento de novas perspectivas para o plano terrestre e eu acho que as medidas que os espíritos fizeram, a espiritualidade fez, foi uma atitude programática, é um programa, um planejamento coerente da política universal, vamos dizer assim. Né? A política seria um nome muito, talvez, não é que impróprio, indevido, talvez eu usar, mas não deixa de ser uma estratégia do mundo espiritual com relação ao plano da carne, do seu desenvolvimento. Tentativas, é um projeto que sabe que vai dar efeito. Não vejo como só tentativa da espiritualidade. É um plano que poderia fracassar? Não, um plano que poderia ter seus problemas. E não é que essa atitude tornaria a América muito forte e todos os seus componentes sem problemas. Mas a gente teria aqui um traçado de um lugar novo, de uma terra nova, onde os espíritos pudessem ter novas perspectivas de desenvolvimento. Mas não que todos estariam ficando bons, né? Isso, tanto é que a gente vê o quadro de hoje, o Brasil, a América inteira, nós temos as distorções morais que o continente tem. Então, isso aí classifica uma consciência da espiritualidade que já sabia que as coisas não se desenvolveriam 100%, né, por causa do plano ser para o desenvolvimento, não para a solução de moralidade de todos nós, ou seja, a evolução de todos nós. Então, no futuro, poderíamos ter conflitos, como temos conflitos, como se caracteriza hoje. Foi um plano fracassado? De forma alguma, ele é assertivo, né? Porque já sabiam que as pessoas não mudariam todo e a sociedade estaria ainda muito divergente. Mas foi um plano inteligente, porque teve essa seleção da espiritualidade de quem viria para cá, quem viria para a América, quem ficaria lá. Tanto é que o Brasil, a América, ela surgiu na época da Renascença, né? Então foi aí que o planeta teve um norte diferente, um programa diferente, pelas suas extensões de terras e de novos povos. E há de ver também que o lugar onde esse povo foi já tinha um povo morando lá, povos que já tinham morado anteriormente. A gente vai citar incas, astecas, né, os maias, que já viviam aqui nessas regiões da América.
Então, não classifica como o europeu como sendo os primeiros homens a pisarem aqui. Isso não foi, mas foi uma descoberta da Europa, do Brasil, dessa civilização que de lá viria para cá. Então, acho que foi um momento assim bem marcante da história do planeta Terra, né? Então, era um grupo forte que já estava na Europa e a gente vai classificá-los aqui, a gente vai ver como é que foi essa seleção, a ação do plano invisível, né? A colonização desse novo lugar, como que isso aconteceu. E isso vai ser temática também depois do estudo sequente do outro livro, e a gente vai falar muito sobre isso, né? Nós vamos conversar sobre isso. Então vamos lá, a leitura. Quem é que quer fazer alguma consideração antes da leitura? Então vamos lá, começando pela leitura, o plano invisível e a colonização do novo mundo. Inês, faz a leitura. Vou diversificando vocês para ler, viu, gente? Para não cansar a garganta. Se você ligar seu. Deu. O plano invisível e a colonização no Novo Mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no Novo Mundo um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degredados ou os proscritos das sociedades europeias, importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade, que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria, em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se, desse modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Gente, é só um sábio Emmanuel poderia nos dar essa informação. Então, muito profunda a informação, que ele é o conhecimento do que aconteceu de fato. Antes aí de falar, tem aí a classificação anterior, que foi os Estados Unidos como cérebro e o Brasil como coração, a gente entender isso aí, desse tipo de seleção. A gente vê hoje os Estados Unidos como uma potência mundial. A gente sabe disso, que está acima de todas as nações. Tem um orgulho próprio dessa inteligência que por lá está. E a gente não deve se achar ruim isso que está acontecendo, porque é lá realmente que foram os mais inteligentes, que foram levados para essa região para desenvolver um cérebro eficiente, talvez, e desenvolvimento do planeta. Então,
acima de tudo, são irmãos nossos. A gente tem uma visão global, essa mania de colocar os irmãos como sendo ruins, como sendo pessoas do mal, que só pensam neles. Realmente, dentro da nossa casa, a gente tem isso, entende? A gente está vendo isso na casa espírita, está vendo movimento, está vendo na cidade, está vendo nas organizações. Nossa, isso é Ai, muito comum acontecer num âmbito maior. A Leila apareceu. você está me vendo aí porque eu não tô conseguindo entrar. Eu não estou te Meu vendo, celular deve mas estar com você... problema. Pois não E está sendo gravado ainda, né? está sendo gravado, sim. Então A tá. gente está te ouvindo, Leila, mas não está te vendo. Também não estou me vendo e não tem como eu sair da tela, ela congelou aqui. Não, mas fica assim, que você está aqui, então é Então importante tá você bom. estar aqui, né? E aí a gente vê que a obra de Deus, ela é muito definida, né? Então, olha só a classificação que a gente vê, o esforço da espiritualidade de fazer com que as coisas aconteçam, encarnar espíritos competentes para isso, esperar o tempo dele. Aí a gente fica aqui na mania de achar que está demorando, de achar que isso devia ser para ontem. Então, é, nós temos que aprender a enxergar como espíritas a coisa um pouco diferente. A gente vê muito só do momento, e a gente briga politicamente, a gente briga, sabe? É uma coisa infantil até. Isso, a doutrina vem para nós para ensinar a não ser assim. Então, enxergar a ordem divina sobre as coisas com outro ângulo. Então, você respeitar o muçulmano que tá daquela forma como está, mas são irmãos que se encontram nessa situação. Você vai lá no Rio de Janeiro, aquela dificuldade que nós temos de controle de ações criminosas. Então, isso tudo está acontecendo no planeta, mas nos lugares onde pode-se ter controle ou não, né? A gente, felizmente, nem teve ainda uma terceira guerra, graças a Deus, mas que pode acontecer devido a um total de descomando, né, nosso, das nossas ações. Mas, por enquanto, o plano funciona muito bem, o plano dá certo, e se estourar, o plano está funcionando da mesma forma, já era previsto que o homem poderia não dar conta, então a gente não tem que ter medo de uma situação e torcer, fazer com que a prece, o sentimento, transforme essas nações, essas pessoas que aí... Então, de certa forma, nós estamos atravessando um momento de participação individual no coletivo. Então, você tem que fazer sua parte, não pensar errado sobre tudo que está acontecendo, e enxergar politicamente de forma diferente o planeta. É isso que a gente... É por isso que eu falo, eu sou sem partido. Eu não tenho partido. A pessoa vem me perguntar, eu falo, não tem, porque eu sou daquele que pensa que o coletivo, o inteiro, é melhor. Então, eu considerar os outros como irmãos, aqueles que acertam, aqueles que erram, aqueles que fazem mal, aqueles que não fazem mal, aqueles que têm intenção. Então, você tem que estar agindo, claro, que se me perguntar, uma hora eu sei me posicionar perante isso. Eu acho que é assim que nós temos que fazer. Eu não poderia deixar de falar essa visão política das coisas, mas é assim que eu acho que nós temos que nos posicionar como espíritas de verdade. Após a descoberta, que vem no texto, após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual
foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no Novo Mundo um outro sentido de evolução. Olha só o plano. Depois que descobriu a América, porque ela não inventou a América, só descobriu, tem que deixar claro que a América já existia como um grupo de espíritos que estavam lá que ainda não estava pronto para dar um start para o planeta. Mas Entendeu? antes, bem antes, a gente já teve muitas histórias, né? Aí quando fala América, são as 3 Américas. Esse novo mundo O são as 3. continente, É. tá? A América. Uhum. Então, é toda a região que a gente tem aí como coração, Brasil, sede Estados Unidos, né, e demais países que compõem, né, a região. Então, tudo foi no mesmo momento, né, essa descoberta por várias frentes de busca, né, onde o homem resolveu aí a mar adentro, né, a descobrir novos lugares. Antes eles ficavam ali, o mercado, o comércio ficava nas margens, né, de uma terra para outra, então ficava ali na Europa. Já tinham consciência que a Terra era esférica. A gente comentou isso aqui semana passada. O homem já tinha, isso veio lá diante de Cristo, já tinha essa visão da Terra como esférica. Só que não tinha um entendimento geral. Isso era pura verdade, como hoje, até hoje, tem gente aí colocando a Terra como plano. Mesmo com as pesquisas especiais, com satélite, fotografia, ainda é plano para muitos. Olhar para a Lua, achar que a Lua é chata, plana. Então, é a opinião de cada um. Mas é a dificuldade que eles têm, né, de ver, a dificuldade que ele pode de se imaginar. E a criação de cada um também, porque tem que respeitar a forma dele ver, da forma que ele entende, né? Então, um outro sentido de evolução. A Terra já estava em evolução, agora tem que ter a fraternidade agora colocando na Terra, tem que acontecer, porque o homem ainda não acordou para isso, é só briga até agora, se vê na Europa, é só guerras, a história da Europa, guerras territoriais. A gente vê até hoje aí essa questão da Rússia, né? Como que foi a história. Muitas vezes a gente não entende por que isso está acontecendo, mas isso aí porque a Rússia perdeu territórios no passado, aquelas regiões ali todinhas lindeiras com a parte da Europa era da Rússia. Então, essa briga já vem de muito tempo, mesmo com o regime que se tinha lá, mas era um governo que se tendeu a fazer, não que a Rússia é ruim, a Rússia é boa, é um povo bom, né, que é uma irmandade que tem determinados comandantes que poderia promover, ao contrário, a fraternidade. A Rússia podia ter um papel importante na fraternidade do mundo, mas governante que muitas vezes dirigem toda uma comunidade é a cadeira principal, que eu falo sempre, né? Ó, o erro está na cadeira principal. Quem é que está sentando na cadeira? Aí acontece de acordo com quem está sentando nela. Mas todo mundo morre, gente. Uma hora as coisas mudam, a gente tem que saber esperar. O plano divino é assim, tem tempos. Claro que todo mundo vai lutar por uma ideia e faz parte do projeto, faz parte do programa, né? Quando tiver divergências políticas, as pessoas brigam por isso. Mas eu falo o nosso comportamento, que tem que ser cristão, tem que ser de visão espiritual,
e considerar todos os povos como irmãos, todos aqueles que pensam diferente de você, que são irmãos, e não brigar por isso, não entrar em conflito por isso. Aí que está o programa divino, que é a fraternidade dos povos. Aí que entra o coração. Né? Por que o Brasil foi colocado almas mais sensíveis, não é evoluídas, gente? Ó, não foram colocados no Brasil almas evoluídas no sentido de acabadas, de passar da régua. Enfim, teve espíritos de impulso moral, teve impulsos de espiritual, mas no todo nós não tínhamos isso. Tanto é que eram expulsos, proscritos da Europa, que são espíritos que não foram aceitos naquela sociedade como pessoas ruins. Aí vieram para o Brasil. Sim? Alguém falou aí? Não? Ué, então foi Aí do alguém. seu lado, só você que ouviu. Aqui do meu lado. É o espírito encarnado ou desencarnado? Desencarnado, é lógico, só você que ouviu, Não, ninguém porque viu. do meu lado ali na sala tem uma encarnado. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui, gente? É um momento muito bom para a gente Daniel, quem conversar. colonizou quem colonizou os Estados Unidos foi a Inglaterra, né? Porque povo ali da região, os ingleses, né? Foram. Aí você tem a participação também das grandes frentes, que foi por Cristóvão Colombo, né? Mas, assim, dividindo em grupos, né? Então, a gente tem lá, eu esqueci o nome do sujeito lá que fez, depois a gente pode voltar nesse assunto aí, e eu não tenho agora o nome dele. Está na cabeça, mas esqueci. Qual? Américo Vespúcio? Que descobriu a América? É lá do norte que você falou aí? Américo Vespúcio? Acho que é isso mesmo. Mas tem Que um descobriu outro a lá. América. Mas tem um outro lá, como é que Wars, não sei o quê. Esqueci o nome dele. Wars, não sei o quê, um inglês, que fez Mas é porque eu tô assentamento falando. da região. Foi? Eu tô falando porque eu me lembrei do filme E o Vento Levou, foi quando Hum, teve a guerra, né? A revolução lá, entre o sul e o norte, parece, eu não me lembro bem. Eu sei que tinha a Inglaterra envolvida com, não sei se era Irlanda, por se isso era com que, outro por isso país. que o Você está querendo inglês saber que é lá. Cristóvão Colombo, né? O descobridor da América? Walter Mas Raleigh. É isso? esse aí, Primeira tentativa de colonização inglesa foi realizada por colonização inglesa. Esse inglês aí, Sir Walter Raleigh. é isso aí mesmo. Walter Halley. Fugiu o nome, os nomes difíceis. Então, gente, é um plano bom, não é? Imagina o que aconteceu na espiritualidade, foi isso que está acontecendo. Eu imagino como é que as alturas, né? O Amaro não participou, não, mas você pode imaginar, né, Amaro, o que aconteceu nessas esferas altas de discussão sobre isso. Então, Daniel, deve o, ter sido fantástico. o que eu acho assim, muito interessante desse primeiro parágrafo aqui do Emmanuel, que ele diz que grandes esforços de seleção espiritual. O que Uhum. acontece? Enquanto nós estamos aqui pensando nos degredados, nos, digamos assim, os proscritos da Espanha, de Portugal vieram para cá, e quando a gente fala de colonização, principalmente do Brasil, são aqueles a pior seriam os piores homens de Portugal.
e espanhóis também, porque para o Brasil vieram os portugueses, mas os espanhóis colonizaram grande parte das Américas, né? Enquanto os ingleses dominaram os Estados Unidos, a América do Norte. Mas você imagina que enquanto os encarnados vinham de navio, os desencarnados, legal, podia encarnar qualquer hora nos índios que já estavam aqui. Então, você veja que é muito mais fácil você fazer com que espíritos mais elevados encarnem em índios, ou seja, nos que já moravam aqui, do que você trazer de navio a trupe que vieram para cá. Então, é a tendência que a gente tem de estar sempre pensando pequeno. Porque eu vejo que esses caras aqui, quando eles decidiram... Aliás, se você for pensar bem, o Cristo, há 2000 anos, quando ele veio, ele não veio para os encarnados. Ele sempre trabalhou para o desenvolvimento do espírito. Ele não está preocupado com o homem em si, ele está preocupado com o espírito. Ou seja, ele sempre falou da vida após a morte, ou seja, do reino dele, que não era ainda desse mundo. Então, eu acho que, e igual você estava comentando aí, para a gente começar a mudar a nossa realidade, nós temos que nos convencermos de que nós somos espíritos imortais. Enquanto a gente tiver com a cabecinha de que somos a matéria, ou seja, a gente vai estar sempre preocupado com o hoje, com as briguinhas que existem entre bairros, com a briguinha que existe entre países. Porque isso, para o todo, são briguinhas. O que é uma briguinha lá da Rússia com a Ucrânia? Ou seja, são coisas tão infantis. Eu imagino para Jesus, ele falou, puxa vida, mas até quando esses amigos meus vão ficar brigando por causa de carrinho, de bolinha de gude? Quando é que esses caras vão começar a pensar que amanhã eles vão morrer e ele não vai trazer nada do que ele está brigando lá? Então, eu acho que isso deve ser a grande decepção assim, do Cristo, que é quando ele falou que, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É justamente essa pequenez do nosso pensamento que ele fala, puxa vida, Senhor, meu Pai, por que esses caras, eu tô falando para eles do reino futuro, e por que eles continuam pensando nas ovelhas, nos bodes, nos cabritos, nos boizinhos, nos bezerrinas, nas bolinhas de gude dele? Por que eles não abrem essa cabecinha? Porque enquanto a gente está brigando aqui, Uberlândia brigando com Uberaba, quem é melhor, quem que é pior, ou seja, é infantilidade, ou seja, a gente está pensando como encarnado, como pequenininho que está ali, eu quero um carrinho melhor do que eu, hoje eu estou com um carrinho mais velho, eu quero um carrinho mais novo. Então eu vejo assim, quando esse grande esforço de seleção espiritual, porque eles não mandaram para cá. Só aqueles realmente mais, digamos assim, mais atrasados. Pô, vamos aproveitar, tem gente nova lá, e vamos colocar pessoas que têm uma cabeça um pouquinho melhor para ver se eles conseguem começar a pensar ou seja, pensar que eles são almas imortais. O Então, eu vejo... Amaro, desculpa, é só porque você me instigou agora. Eu fico pensando o seguinte, na tua fala, quando nós temos filhos, das nossas crianças, como é que a gente conversa com ela? O que a gente exige dela? A gente vai exigir exatamente aquilo que elas têm condições e capacidade de fazer. Nós vamos conversar na linguagem infantil. Deus não fica decepcionado conosco. Ele simplesmente espera que nós aprendamos no nosso tempo certo, e cada um no seu tempo. Eu não vejo essa... Nós estamos quer dizer, nós estamos aqui, nós somos, quantos? 6, 7, 8, sei lá. 3, 6, 8, né?
Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós temos um tempo de compreensão para a mesma situação e nós agiríamos conforme a nossa compreensão hoje, principalmente agora, né, que nós estamos entendendo que nós somos espíritos e que a gente tem que fazer o bem. E cada um de nós vamos fazer o que a gente acha que está fazendo bem. E muitas das vezes a gente está equivocado, né? Porque a gente compreende assim. Então, assim, eu acho que quando Cristo manda, ele sabe que nós somos infantis, ele espera o nosso tempo. Claro que, até mesmo porque nós vamos receber exatamente o retorno da nossa ignorância, é exatamente nesse retorno que a gente pensa e para e tenta mudar alguma coisa. Porque a lei que ele já deixou, que ela é imutável, né? A lei universal, ela que nos ensina, né? E ele espera que nós aprendamos. E eu falando de nós, com certeza a mesma situação, cada um de nós vai ver diferente, e muitos de nós vão continuar renitentes no mesmo ato. E alguns de nós, provavelmente, eu acho que a minoria, vai conseguir compreender e aprender e dar o primeiro, e dar um salto maior. Então, eu acho que ele está ali, sabendo que nós vamos, né? Ele sabe Então, que a é então, gente assim, vai. Uns vão mais não, rápido, outros não. Outros vão ficar eu, passando barro. então, Francisco, eu concordo com você, mas por que você acha que ele, lá no Monte das Oliveiras, falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice? É justamente isso que ele veio, ele pregou para os apóstolos, ou seja, eles ficaram 3 anos ali com ele, tal, aprendendo, ele fazendo as coisas. E aí, quando ele vai ser crucificado, ele fala, puxa vida, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, faça com que os meus filhos, eles mudem um pouquinho a cabecinha deles. Porque quando Cristo falou, pai, afasta de mim esse cálice, ele não estava com medo da cruz, ele não estava com medo de sofrer dor na cruz. A visão dele, puxa vida, esses, esses, esses irmãozinhos meus ainda, mesmo depois de eu falar, de exemplificar para eles, eles continuam pensando que, ou seja, que estão pensando ainda o, predominantemente de coisas materiais. Então, essa que é o grande problema nosso, que a gente ainda 2000 anos depois que ele veio nos falar do reino, e a gente estava, puxa, não, ele tem tempo. Eu sei, todos nós sabemos que Deus não tem pressa, ou seja, cada um vai fazer o que dá conta de fazer. Mas eu tenho certeza que ele deve pensar, puxa vida, por que que o Amaro continua com aquela cabecinha tão petitinha, se ele já sabe que pode fazer diferente? É isso que eu... Então, que quando essa seleção que eles fizeram aqui, eles selecionaram espíritos, eles não selecionaram homens. E o Emmanuel não falou isso aqui de graça. Grande esforço de seleção espiritual. Ele não foi lá na cadeia e falou, vamos pegar os prisioneiros daqui e levar. Não, pegou espíritos. Alguns estavam encarnados, e eu acredito que a grande maioria que vieram para cá eram espíritos desencarnados. Então, e a gente Que foram continua pensando encarnados, como né? encarnado. Hã? Que foram encarnados. É exatamente quando chega na carne que a coisa Ué. complica, né? Então, A complicação é quando chega na carne, Esses né? espíritos, Exatamente. Amaro, eles já estavam encarnando assim continuamente na Europa, tentando fazer com que isso acontecesse, né? Por isso que é a seleção. Quem é que vem? São os que estão só encarnados ou os desencarnados também? Não, desencarnados. Então, o grupo de espíritos que estão na espiritualidade, em outros planos, esferas melhores, inclusive, encarnarão nessas terras. Até nesse final dessa parte aqui, está lá, ó, Europa mais sábia e mais experiente. A América seria isso, a projeção da América. Então, a América mais, um povo, Europa mais sábia, né, e mais experiente, ou seja, são espíritos que já estavam encarnando e adquiriram essa condição, mas que não tinham condições de progredir com o vício que tinha-se na Europa. O vício está instalado, tanto é que é muito difícil ver parar uma guerra.
parar conflito. Então, você fala em parar conflitos, tem resistência, um vai tomar o outro lado, criou-se um OTAN, por quê? Porque pensa na guerra, pensa na defesa, pensa na luta. O que poderia ser? Não, desarmamento geral, vamos ser fraternos, é assim que a regeneração vai ser. Então, enquanto tiver isso aí, é sinal que nós estamos muito distantes de uma situação melhor, e são índices seríssimos, né, que a gente encontra pelo mundo afora, são sinais que caracterizam o planeta. Cada país tem as suas dificuldades situadas de forma diferente, né? Então, ainda nós estamos num projeto de só transição. Isso aqui é só um projeto de início de transição, né? A transição, de fato, nem começou ainda, para ter mais ainda mudanças significativas. Mas isso aqui já estava no plano, porque na voz do Cristo, na voz de Deus, não tem esse porquê. Por que isso? Por que não? Porque eles entendem que a alma está naquela condição, né? Então, não há dúvida deles sobre nosso comportamento, porque ainda nós não acordamos. É ilustrativo você pensar dessa forma, para a gente entender, gente, a gente está realmente, até para entender mais a gente do que Deus e os Espíritos, a plena de Espírito, né? Você justifica uma pergunta do Cristo, ou uma pergunta desses Espíritos superiores, por que ainda a gente briga por caixa de brinquedo? Por que ainda se comporta dessa forma? Mas, no fundo, Amaro, a espiritualidade superior sabe muito bem que nós ainda não estamos prontos, e a tentativa deles está em nos transformar, em estar fazer-nos repensar e sair do sofrimento, porque enquanto a gente tiver, porque sofrimento, né, não é eterno, sofrimento é uma fase, né? Simplesmente uma fase. Ah, não, ainda bem, né? Será que eu vou ter que sofrer eternamente? Não, sofrimento é uma fase de aprendizado, conflito íntimo com a situação do momento que você está, porque quando você fala em trabalho superior, né, seleção, os espíritos que têm todo aquele trabalho, eles fazem isso tudo com muito prazer, por amor, né? É uma linguagem, uma leitura diferente do que nós fazemos. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho que trabalhar, aquela dificuldade de mudança de mim mesmo, de atuar sobre as coisas que eu devo fazer. Então, eu tenho essas dificuldades, mas o Cristo sabe que todos nós estamos nessas dificuldades, até que ele aceita trabalhar no plano, mudar o plano, encarnar, passar séculos esperando, encarna um espírito que tem a oportunidade de tentar trabalhar, mas ele vai enfrentar a dor, vai enfrentar as dificuldades, porque ele ainda está em evolução, né? Então, isso aí tudo faz parte. Mas, realmente, a nossa leitura, se eu tivesse lá no lugar deles, na condição, eu ia falar isso que você está falando mesmo. Que povo que absurdo, que povo insistente, que povo que não muda, sabe? Falta de crescimento. É igual nós fazemos na política, fazemos na nossa leitura de planeta aqui, né? Não, que povo ruim, que povo... Aí eu condeno o russo, condeno a Ucrânia, os caras dos Hamas, os caras dos judeus, aí eu começo a julgar, sabe? Então, você não tem que entrar nessa onda. Você tem que aprender a ser superior, espiritualizado, elevado, numa situação de leitura de tudo que está acontecendo. É isso que o espírita não tem. Não tem mesmo. Infelizmente, a gente tem uma boa escola, mas a gente é o primeiro a falhar nela e não entender e não aplicar o Evangelho, a lição do Cristo. Nós não sabemos dar outra face, nós não sabemos fazer nada disso ainda. Não entendi, Leila. Por baixo.
Vocês estão ouvindo? Não. Não, Leila, sua voz está truncada. Se você estiver falando com a gente não está ouvindo. Fiquei até preocupado. Às vezes você desceu em uma cisterna e está falando lá no fundo da cisterna. Você não É está furando verdade. cisterna, não, né, Leila? Eu não. Eu tô com o Não, agora celular tá com agora tá problema, ouvindo. então eu vou Ah, sair agora e está entrar ouvindo. de novo. Aí se a Não, agora está falando. Pode falar que Agora está está dando para falando ouvir. bem, a gente está ouvindo. tá bom. Desculpa o Pode transtorno aí, repetir. gente. Não, pode repetir o que você falou para a gente entender. Eu? Eu não falei nada. Você tinha. Ah, não? Então Tá você estava dentro conversando com da o cisterna microfone mesmo. Ficou perto, ainda né? pior agora, então, já que a Leila Agora não que o falou. negócio ficou difícil mesmo, porque a gente estava te escutando, você falando com a gente. Eu? Esquece, Acho que Leila, você esquece. Vamos Oi, para eu tô frente. ficando toda arrepiada aqui, viu? Vocês parem com isso. Só, Leila. Aí vem, na continuidade, ó, se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degradados, os proscritos das sociedades europeias, importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, da exclusiva observância do planeta, do plano material. Isso é o que a Amaro colocou aí, né? Então, não é só espírito encarnado, é desencarnado. Mas, porém, aqui um destaque que a gente ainda faz, não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente. Então, quer dizer, quem mandaram espíritos encarnados para a América saíram dessas regiões mais densas, é uma característica. Então, se incomodavam ali, né, onde o progresso já existia, tinha prisões, condenações. Então, ela fala, para livrar desse povo, vamos mandar esse povo para lá. Mas é um fato interessante, Amaro, como você falou, podia encarnar nos índios. Mas por que tinham que vir os que tinham a presença na Europa para ser filhos desses? Né? Os encarnados seriam filhos deles. Porque o trabalho seria mais imediato, mais fácil, despertar um espírito, né? Já na cultura mais avançada, por exemplo, já de conhecimentos. Aí, se você colocar no índio, poderia até encarnar? Poderia, mas talvez os resultados não dessem o mesmo. Então, ele sabia esperar o momento para colocar os espíritos exatamente nas células que poderiam produzir mais, que são as famílias criadas nessas regiões. Né? Então, é um fato interessante para a gente destacar aqui. Né? Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade. Olha, almas de boa vontade, não são evoluídas. Almas de boa vontade, que querem uma vida diferente. Encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. Então, eram pessoas degredadas que foram constituir as famílias, pessoas que não tinham uma boa condição e eram perseguidos. Ah, tinha um fato aqui, gente, muitos religiosos, muitos cristãos perseguidos, porque a gente está saindo da Inquisição. Então, foram muitos espíritos, muitos homens presos na Inquisição, condenados, e que foram deportados para o Brasil, para a América do Norte. Então, a gente vê que... Mas tinha uma classificação que eu noto que talvez aqueles que têm maior inteligência e não desenvolvimento moral foram para a América do Norte. Foram lá para os Estados Unidos, aquela região, para desenvolver
talvez a tecnologia que nós temos hoje, para desenvolver ideias mais materiais para o mundo. E no coração do Brasil, na região do Sul, espíritos cansados das lutas, dos problemas e queriam constituição de lugar onde pudesse a sociedade ser mais fraterna e evoluída, né? Mas isso aí não ia acontecer plenamente, como eu coloquei aqui. Teríamos espíritos só de boa vontade e até espíritos que seriam recebidos para a oficina, né, do trabalho, que seria o Brasil, se transformar, porque afinal de contas o Brasil veio para transformar as almas do mundo, para o evangelho funcionar. Então, para o evangelho funcionar, você não pode concentrar só sábios, só corações generosos. Você tem que colocar a galera toda. Você tem que trazer a galera que ainda não está evoluída para poder ser educada. E a gente está tendo uma certa dificuldade disso. O Brasil podia estar numa posição melhor na área da educação, na área da evangelização, poderia estar muito bem. Por isso que o Espiritismo veio, por volta de 1800, depois, 1857, aparecer aqui, justamente porque a gente tinha uma terra fértil, um lugar melhor. Por isso que o Espiritismo veio depois com o Chico Xavier, primeiro lá no berço da Europa, e depois vindo aqui mais desenvolvida para a América do Sul. Por isso que ele veio para cá, né? Já logo no início, o Espiritismo no Brasil já começou, desde o início da codificação, muitas coisas os brasileiros já contribuíram com a codificação. Tem muitas coisas do Evangelho, são médiuns que mandavam mensagem para Kardec, e Kardec recebia textos e mensagem de psicografia do mundo inteiro para ele avaliar, para ele fazer a compilação, né? Então, isso aconteceu não só na França, mas o mestre estava lá para organizar isso tudo, né? Então, o Brasil também cooperou no A processo gente da lendo esse codificação. texto aqui, né, Daniel? Você estava falando aí no início da desesperança que a gente está se deixando envolver muito por esses momentos agora, né, que a gente está passando de desesperança e tal. Mas lendo o texto aqui, a gente vê que tudo se encadeia, né? Olha quanta coisa. Olha o esforço da espiritualidade, tentando, tem um plano, tem aquele projeto, coloca, mas não depende de nós. Mas, assim, tudo que está acontecendo, lendo esse texto aqui, tudo que a gente vê aqui, se reconhecemos na América, projeção espiritual da Europa, temos que combinar, a Europa mais sábia, experiente, problemas, né, concórdia internacional. Então, é tudo, no geral, a gente não olha o geral, a gente só olha o localizado e dentro da casa da gente ainda, né? Aí a gente não entende, e aí a gente acha que está tudo errado, e não está errado, está tudo certo dentro do que foi proposto. Poderia ser diferente? Poderia, né? Mas e o livre-arbítrio? Então, esse texto aqui, ó, eu li ele umas 3 vezes. Eu falei, gente, porque eu não tenho conhecimento ainda dos degredados, né, dos proscritos. Eu sei que vieram aqueles de Portugal para cá para colonizar o país, tal. É uma mistura de muitos, de todos os seres humanos. Aquilo que você estava falando, nós somos todos irmãos e nós somos todos problemáticos, né? Muçulmano, é, vamos pegar partido político, a gente fica pensando por que a gente tem um governo, não estou falando do fulano do ciclano, não, todos que vão ali, por que o Brasil passa por tanta dificuldade por conta de representantes na política, né, representantes do país, é porque Virou todos guerra. estão em evolução, tentando de alguma forma dentro daquilo que eles estão entendendo hoje ainda, né? E todos são utilizados. A espiritualidade não despreza ninguém. Todos nós é uma tabuleiro de xadrez, somos peças importantes na coordenação Na,
E Leila, as duas polaridades que nós temos políticas hoje no planeta, elas todas duas estão erradas. Os princípios dos dois lados têm conflitos totalmente errados, por interesses pessoais de cada Então, um. não existe equilíbrio ainda, né? Não é só Então, no por Brasil. por que você vai apoiar esses lados que ainda não estão no Evangelho? Então, você partidariza porque não, você tem que ser um cristão em cima disso. É isso que você tem que fazer. Então, eu tenho que considerar aqueles que falam mais a verdade no momento em que estão, porque não tem jeito de banir polarização da Terra, eu sei. Então, mas você pode fazer a diferença na sua dissertação, na sua visão, na sua consciência interior, sabe? Então, está faltando Né, isso. na nossa melhoria, né? No esforço de melhorar moralmente, Exato. para fazer jus a estar aqui, né? Para fazer do Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho. Depende de nós, né? Não foi colocado e determinado, não existe determinismo aí. E se alguém, durante esse processo político do mundo, se tem alguém que aproveita da situação, o problema está certo que está prejudicando nações e quem concorda. Na verdade, a gente vai concordando, ouvindo coisas e coisas, e isso vai deixando a gente também inflamado com a situação e deixamos de fazer o melhor de nós, deixamos de fazer aquilo que você tem potência na alma, aquilo que você tem dentro de você, do melhor, que é amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. É essa a lição que nós temos que aprender. Só Como que a diz o gente Chico, está, fazer o melhor que você puder fazer. Se cada sim, um puder, fizesse o melhor, né? Fazer o que pode fazer melhor, é aí que pega um por um, se todos nós fizéssemos isso. Não é? Fazer o melhor que puder, mas é o esforço do bem, né? Tem que ter isso, né? a O gente esforço tem no uma bem. guerra, a gente tem uma guerra de ideias, de ideologias. Hoje a nossa guerra é ideológica, É, eu criada acho em que é mais do conceitos que isso, próprios. né? A gente tem que sair da ideologia, a gente tem que chegar, pega um conhecimento disso aqui, você falou muito bem. Olha que maravilha é esse ponto do texto. Isso aqui você tem que ler, não é 3, não, é 10 vezes, é 15 vezes, para você realmente ter essa consciência moral e espiritual, porque senão você não vai para frente. Você vai ficar aqui mais uma encarnação do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito. Vai, e para Deus, Ele te espera. Tá, tudo bem, se você quiser insistir, pode. Então, a espiritualidade não vai ter o porquê, ali, nessa hora. Vai entender que você ainda persiste naquela ideia. Então, quer dizer, o sofrimento vai acontecer, consequentemente, às suas ações, ao que você pensa. Infelizmente, é assim. A gente poderia sair logo dessa situação, né? Mas vamos lá para terminar aqui, que já fechou o nosso horário. A esses espíritos mais ou menos adiantados aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição. Olha, espíritos que ficaram cansados das lutas inglórias das guerras, né, ou então não só guerra, mas ideológica. Então, a gente vê que são espíritos que cansaram dessa situação, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria. Então, quer dizer, quem é que não quer ter um novo Brasil, né, na situação atual? Eu gostaria de ter um pouco mais fraterno, que não tivesse nenhuma politização, ou seja, da forma que se leva o posicionamento da visão do mundo, né? Então, a gente precisa ter base sólida da fraternidade, né? Então, e amor, originando-se desse modo entre os povos americanos sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Então, entre os
os povos americanos sentimentos mais elevados, né, que eles estavam programando. Não é que é evolução plena, não falou em evolução plena, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Então, um projeto para isso acontecer. Se reconhecermos na América a projeção espiritual da Europa, olha só, se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos que convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente. Aqui a América é uma projeção da Europa mais sábia e mais experiente. Então, são espíritos que já estavam fazendo trabalho na Europa. Não só quanto aos problemas de concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Então, não é só essa questão internacional, de concórdia entre um país e outro país, não é só isso. Solidariedade humana, mas também as questões assim, o que significa a vida? O que é o melhor da vida? Qual que é a árvore da vida? O que nós estamos fazendo aqui? Não é para bem material, e sim para o bem espiritual. Então, é assim que tem um projeto para se implantar, não é só coração do mundo, só no coração, é para É atingir o progresso moral e do intelectual, são os dois, planeta, né? para melhorar o planeta. Por isso que nós temos no Brasil, hoje, uma doutrina que pode mudar tudo isso. Então, se o Espiritismo fizer um bom papel, tivesse fazendo o movimento espírita um bom papel, a gente estaria influenciando o povo a mudar. Mas você pergunta nas ruas, muito pouca gente que tem visão espírita. Por isso que nós estamos aí com interesse muito material. E a gente espírita mesmo, trazendo para dentro das leis espíritas o que pensa o povo ideologicamente. É ao contrário, a gente tem que levar para as massas a mudança da visão de mundo. Por isso que ele fala os bens da vida. Acho que o nosso papel é isso, trabalhar. E a gente não tem feito. Por Cada isso que um eu fazer o falo, melhor que puder. vamos ampliar as nossas instituições no sentido de trabalho e funcionalidade, torná-las mais modernas, mais do mundo, porque enquanto elas forem somente a visão de um quartinho do mundo, nós não vamos influenciar. Nós não temos força para chegar no jovem, por exemplo, que é o que constrói a sociedade. O jovem não pode chegar numa casa espírita e achar ela enfadonha e cansativa. É o que está acontecendo. Então, enquanto a gente tiver isso, realmente não vamos ter muito sucesso, não. Vai proliferar o problema no mundo. E completando a tua fala, o Daniel, o que eu acho que é o mais complicado é porque a gente está sempre apontando o erro do outro, né? Sim, é uma luta, é uma Eu acho que guerra. esse é o grande problema. A gente não está Virou olhando para guerra. a gente. É sempre apontando o erro do outro, né? Virou guerra, virou guerra. Então, Sem vamos perceber que o estar. maior errado somos nós, né? A partir do momento das Sim. nossas ações, de não nos olhar, Eu acho que olhar o esse outro, estudo né? nosso aqui não é só para aprender um livro, não é para mudar a gente, para mudar nosso comportamento. Se você estiver participando de um estudo desse, em que você está vendo a verdade e não mudar, é porque você está realmente ainda com aquilo que ainda o mundo opera. Você não está nesse Quando nível você de estuda a mudança. doutrina espírita, você percebe que o que foi posto foi exatamente a gente não se colocar só como uma religião, né? E a gente, por isso que tem, né, o tal do tripé, que quase ninguém entende direito o que é isso, mas é exatamente se olhar como um ser humano diante do mundo, que temos as nossas dificuldades também. Então, o que a gente vê na doutrina? É muito orgulho, né, de que nós somos os melhores, nós temos o conhecimento, e apontar a religião, apontar o outro
né? Uma vez eu estava, rapidinho, eu sei que já passou do tempo, mas eu venho de uma religião católica, todo mundo sabe disso, e uma coisa que me encantou na doutrina espírita foi exatamente isso, que não há problema se a minha família vai mandar celebrar uma missa porque alguém faleceu, eu vou a essa missa com todo respeito e vou lá pedir luz para o espírito, né, para a criatura, claro que com uma outra visão que eu já tenho da doutrina espírita. Né? Se o judeu vai lá fazer, e se me convida, porque eles nem gostam que a gente entre, eu vou com todo amor e carinho, porque é o meu irmão, né? Se a criatura que frequenta lá, eu tenho amigos que frequentam Candomblé e Umbanda e já me convidaram para ir. E eu fui, no princípio, fiquei meio assustada, mas aquilo é a manifestação deles, eu fui respeitosamente. Então, eu acho que quando você começa a ficar bairrista, e você fica simplesmente lá no púlpito dizendo amar o próximo como a si mesmo, mas na hora que você percebe alguém que pensa diferente de você, você aponta. Na minha visão, você não entendeu nada, né? Você não entendeu, Ô, até mesmo porque nós Francisco, somos é por isso que reencarnacionistas. você Para onde que nós você fizemos o fa- que nós fizemos, né? você falou do tripé aí, por isso que de manhã, no sábado, a gente decidiu fazer esse estudo desse meu velhinho aqui, ó, O Consolador eu tenho. Consolador. Você tá, pois é. E eu, Para mostrar a ciência, filosofia e religião para o é mundo, para as verdade. pessoas enxergarem isso que a gente está falando aqui. Gente, o nosso tempo já foi. Para quem ficou em silêncio aí, beijo no coração. Estamos Né? cientes, Beijo mas para estamos vocês, boa presentes. semana e boas Boa semana para reflexões. vocês. E até Boa os Gente, mudança estudos da para todos semana, nós. né? Porque Bom nós estamos nos feriado, bom estudos da descanso semana. para todo mundo. Ó, não Bom pula não, viu, feriado a Amado? todos. Não pula não, Márcio. Não pula não, viu? Pula em carnaval com Não. juízo. Acho que a sua feira Pula hoje os não vai estar dias. muito boa. Eu estou pulando os dias. Então, Hoje não tem pastel para o Amaro, não, né? A feira não está funcionando. Tá, ué. Tá, tá sim. funcionando sim, ó. Deve estar cheio de folião na Hoje feira. é que que está funcionando mesmo por causa da Hoje que folia, tá né? no oba-oba. Ó, Amaro, vai pagar um pastel para nós, não? Não.